Boa tarde. Hoje nós iremos, começar com mais uma aula aí de biologia. Eu sou a professora Márcia, vou estar mediando aqui, fazendo a moderação com vocês aqui pelo chat, e apresento a vocês a professora Daniela, de biologia, para começarmos a aula de hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje a gente teremos uma aula super legal sobre células, né? Mas antes a gente tem que se preparar para essa aula, pegar o caderno para as anotações. O caderno do aluno também é muito importante, porque tem a ver com conteúdo, como sempre, né? Baseado no currículo. Presta atenção na aula, faz suas anotações. Caso você tenha alguma dúvida, você pode interagir pelo chat e também pode interagir depois com o seu professor, né? Ter um contato aí com o seu professor. O que é legal? Você se preparar também para receber essas informações. Então, tá deitadão aí no sofá? Vamos lá, levanta, agita, coloca o cérebro para pensar, para receber informação. Legal? Vamos começar então? As habilidades que a gente vai trabalhar. Identificar os elementos básicos que compõem as células. Né? Quais são os elementos que tem em todas as células e as suas funções. A organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas, né? Tipos celulares, procariontes, eucariontes, os vegetais, os animais, as bactérias, tá? Todos os seres vivos são formados por célula. Vamos anotar aí já uma coisa super importante, que é a teoria celular. Celular de células, tá? Não é do celular, do aparelho telefônico de vocês, não. Teoria celular fala o quê? E ela está em vigência. Por enquanto, sim. É isso que a gente vai se guiar. Teoria celular diz que todo ser vivo possui célula. Certo? Todo ser vivo possui célula. Olha lá que legal. Todos os seres vivos são constituídos por célula. Considerando essa afirmação, você diria que todas as células são iguaizinhas? Em seres que têm mais células, né? Várias células, todas vão desempenhar a mesma função ali naquele organismo? Vamos lá para o chat? 2 minutinhos. No chat, qual que é a sua informação? O que você acha? O que você pensa? 2 minutos para você responder, vai interagindo aí com a aula. Todas as células vão desempenhar a mesma função em organismos que têm várias células? Como que está o nosso chat? Márcia. Olha só, no chat aqui, o pessoal ainda, estão colocando aqui que as células não são iguais, que tem, não porque são várias células diferentes, Enfim. Legal. Então, assim, todo ser vivo é formado por célula. Tem seres vivos que uma célula só basta para ele ser vivo, certo? E tem seres vivos que possuem muitas células, que é o caso de nós, seres humanos, né? Temos várias células e elas, sim, têm suas funções. Então, as células, na hora das divisões, da formação desse ser vivo, né, desse organismo, ela vai se formar para aquela determinada função. Mas a gente vai falando isso conforme for passando a aula, tá? Vamos reconhecer, então, esses seres vivos, seus tipos celulares. A gente tem aí no slide bactéria, né? Temos os fungos, temos estômatos, são estruturas de vegetais, tá? E temos uma célula humana. Aí nesse slide azul é uma célula humana, tá? Legal. Todos esses seres vivos são iguais, os tipos celulares deles são totalmente iguais, são idênticas as estruturas? Nananina, não. Então, vamos comparar aí. Bom, nas células, o que a gente tem de igual, então, nessas células? A gente tem a membrana plasmática, desenho básico aqui, tá? Tranquilo. A membrana plasmática, o citoplasma. Vamos escrever MP, membrana plasmática. Citoplasma. Isso aqui eu vou ter em todas as células. Então, seja a célula da bactéria, a célula dos vegetais, as nossas células. Básico, tá? É o básico da célula aí. E aí eu tenho um outro componente, que é o núcleo, certo?
Estão acompanhando? Legal, Pro. O núcleo também tem em todas as células? Aí não, né? A gente já vai ver que esse núcleo a gente só tem nas células eucariontes, tá? Então, núcleo eu tenho nas células eucariontes. Exemplo de célula eucarionte aí na tela, célula vegetal eucarionte. Olha o núcleo lá, a parte rosa, redondinha, é o núcleo de uma célula. Dentro desse núcleo, a gente vai encontrar o quê? Material genético, DNA. Certo? Então, membrana plasmática e citoplasma, eu tenho em todas. Núcleo eu tenho só nas eucariontes. Células vegetais, que é o exemplo que está aí na tela, e também na célula animal, tá? A gente já vai ver uma fotinha aí de uma célula animal daqui a pouquinho. Nas bactérias, muda um pouquinho, o núcleo não está lá. Não tem núcleo nas células das bactérias especificamente. Mas aí não tem DNA? Cadê o DNA dessa célula? Tem sim, tá lá. Só que nas bactérias, o DNA está soltinho aqui. DNA solto no citoplasma, não fica guardadinho dentro do núcleo. Não é tão legal, né? É melhor você ter um DNA guardadinho, bem armazenado, né? Para essas informações genéticas serem passadas para as próximas gerações. Certo? Mais uma coisa que a bactéria tem, flagelinho. Olha lá o desenho, que bonitinho. Olha lá o citoplasma, né, em azul, e o núcleo em vermelhinho dentro da célula. Guardadinho não, solto, disperso no citoplasma, tá? E aí aquele flagelo para a movimentação da bactéria. Tá ok? Então, procariontes. Tem DNA sim, só que não tem o núcleo. Certo? Tranquilo? Bora. Vamos ver essa situação problema aí. Durante uma conversa entre amigos da escola, surgiu como parte do assunto o fato das plantas respirarem. Mas as plantas não fazem fotossíntese? Sim, fazem, mas elas também respiram? Vamos ver. Um dos participantes afirmou que as plantas não respiram, que elas apenas realizam o processo de fotossíntese. Um outro integrante do grupo disse que as plantas respiram sim. E aí? As plantas respiram ou não respiram? Isso aí essa situação tem no caderno do aluno, hein? Quero saber. Vamos esperar mais um minutinho aí? Interagir no chat? O que vocês acham? Então, gente, voltando aqui, né, com a interação do chat. Olha, professor, eles estão interagindo bem aqui, né? E Legal. um dos alunos cita, né, que sim, as células respiram e elas fazem, né, aí um processo de respiração liberando o oxigênio. Isso mesmo? Na respiração, ao contrário, elas vão puxar o oxigênio para respirar, né? Igual os animais, igual nós também, seres humanos. Então, as plantas respiram, elas absorvem oxigênio para respirar. No processo de fotossíntese, ela absorve o CO2, aí ela transforma o carbono em glicose, ali toda uma transformação, né, dentro das células vegetais e libera oxigênio. Então, são duas etapas distintas. Tem a respiração e tem a fotossíntese, certo? Então, é isso aí. Opa! Vamos lá. Vamos comparar, então, as células a célula animal e a célula vegetal? A célula animal,
Tem duas estruturas que não tem na célula vegetal, lisossomo e centríolo. Mas percebam, ela tem o núcleo, ah lá que bonitinho o núcleo, bem parecido. Dentro tem o DNA bem guardadinho. No citoplasma, dentro ali, depois do núcleo, entre membrana e núcleo, tem várias organelas. Todas elas vão desempenhar uma função específica, muito importante, né, na célula. E tem a membrana plasmática que vai delimitar a parte externa e a parte interna da célula. Legal. A célula vegetal, ela tem um formatinho mais hexágono, digamos assim. Ela não é tão arredondada quanto a célula animal. E aí ela tem algumas estruturas que não tem na célula animal. Por exemplo, cloroplasto. Cloroplasto é uma organela super importante. Sempre lembrem disso. Quando vocês ficarem com dúvida, será que essa célula é animal ou vegetal? Dá uma olhadinha nas estruturas. Tem cloroplasto? É célula vegetal. Para que serve o cloroplasto nessa célula vegetal? Fazer a fotossíntese, né? Fabrica a clorofila e permite aos seres vivos que têm essa célula vegetal que façam a fotossíntese. Por isso que a gente não tem cloroplasto, né? A gente não faz fotossíntese. Tem a parede celular, celulose. Já ouviram falar da celulose, que faz o papel? Extrai aí da parede celular das células vegetais. E tem o vacúolo também, que faz uma parte aí de controle de líquido que sai e entra da célula, certo? Então, tem essas estruturas. A célula vegetal tem algumas estruturas que não tem na célula animal, mas, em compensação, as outras organelas têm nas duas, tá? Então, você vai ter mitocôndria, retículo endoplasmático e por aí vai. A tabelinha comparativa. Isso é muito importante. Isso é super importante que você tenha no seu caderno anotado. Faça uma tabela. Ajuda a estudar, ajuda a memorizar. Você vê qual a estrutura que tem a célula animal e na vegetal. Então, olha lá, membrana plasmática, núcleo, mitocôndria, complexo golgiense, ribossomos e retículo endoplasmático eu vou ter nas duas células. Então, você vai encontrar essas organelas nas duas células. Parede celular eu não tenho na célula animal, cloroplastos eu não tenho na célula animal e os vacúolos eu não tenho na célula animal. E o lisossomo e, deixa eu lembrar, qualquer outro, centríolo. Só tenho na célula animal, não tenho na célula vegetal. É legal fazer essa tabela para que você reconheça bem a morfologia das células e saiba, né, diferenciar uma célula da outra. O corpo humano é constituído por trilhões, 10 trilhões de células, muitas células, né? É um organismo bem complexo. Todas elas são iguais e possuem as mesmas funções? Todas as células aí do seu corpo vão fazer a mesma coisa? Vamos lá, interagir com o chat novamente? Eu gosto da interação do aluno. Então, a gente volta em 2 minutinhos.
Então, voltando aqui, né, com a nossa interação no chat, tá? Alguns alunos falaram, né, citaram diferentes tipos de célula aí. Células reprodutivas, células, né, do aparelho digestivo, células motoras, né, da musculação, enfim. Citaram algumas células aí. Bacana. Estão espertos, hein? É isso aí. Então, assim, nós, seres humanos, os animais também, seres um pouco mais complexos, mais organizados em estruturas celulares, sim, tem células que desempenham funções diferenciadas, né? Na hora que está formando esse organismo, essas células vão se diferenciar para cada função. Então, olha lá, ó. Quer ver que legal? Ah lá, tem o impulso nervoso. Quem faz o impulso nervoso? Quem faz a comunicação com todo o seu corpo, do cérebro para informações da parte muscular, da parte de movimentação, para informar as células musculares, os neurônios. Então, os neurônios, eles vão ter a membrana plasmática, eles vão ser arredondadinhas, as células, vão ter o núcleo, mas eles vão ter um prolongamento para passar essa informação de um neurônio para outro. Né, para que chegue em outras células para desempenhar essas funções, por exemplo, de movimento, as células musculares, né, que são preparadas para isso, para movimentação de músculo, para movimentação do ser humano ou de animais em geral, certo? Tem as células reprodutivas. No caso, essas células reprodutivas, elas também vão ter toda a estrutura e elas vão, no caso do espermatozoide, vamos usar aqui um pouquinho a luzinha. Então, eu tenho células reprodutivas, óvulo e espermatozoide. O espermatozoide ele também tem um flagelinho para a movimentação, para que ele chegue até o óvulo, né? Para que aconteça a fecundação, e aí esse DNA juntar com esse DNA e começar uma divisão e as células começarem a se diferenciar e para ter suas funções específicas naquele organismo. Então, para a reprodução, a gente tem as células, aí o espermatozoide, o óvulo, as células gaméticas, né? E também, outro exemplo ali no slide, as hemácias. Onde estão essas hemácias, né? São células sanguíneas. As hemácias, elas são super interessantes, porque elas não possuem núcleo. Tá? Então, é uma célula diferente, um pouco diferente. Os seres vivos são fantásticos, né? Máquinas que se adaptam para as funções necessárias aí. As células, elas vão se diferenciando porque elas precisam de determinada função. Então, a evolução permite isso. Então, essa célula que está no sangue, as hemácias, elas não têm núcleo por quê? Qual que é a função da hemácia no sangue? Transportar o oxigênio. E elas duram, em média, 120 dias. E essas células, elas não vão se dividir como as outras. Por isso que elas só duram 120 dias, morrem, precisam ser produzidas mais células lá na medula. Essas células, então, elas carregam oxigênio para outras partes do corpo, outras células, né, que necessitam desse oxigênio, e elas não têm núcleo por isso, para não gastar o oxigênio que ela precisa levar para outra célula lá, amiga dela, tá? Ela é avermelhada por causa da hemoglobina, a proteína, que ajuda nesse transporte aí. Legal. Vamos para as dúvidas? Vamos interagir mais um pouquinho com o chat? Mais 2 minutinhos?
Então, gente, voltando aqui, né? Nós temos aqui várias perguntas, né? Uma das perguntas aqui interessantes, o Marcos, né? Ele pergunta como o Covid-19, né, afeta uma célula. E a Soraya pergunta se o vírus, né, seja o Covid ou outro vírus, é um tipo de célula. O Luiz aqui está pedindo para retomar a explicação dos impulsos nervosos, ok, né? Então, são essas aí as principais dúvidas que surgiram aí na nossa interação, professora. Legal. Os impulsos nervosos eu passei um pouco por cima, porque não é muito o tema da aula, a gente só precisa entender que o impulso nervoso ele é feito pelo neurônio, que é uma célula que se especificou, né, que é específica do sistema nervoso para carregar impulsos nervosos, tá? Como ele ocorre, as sinapses, tudo aí seria um outro tema de aula, não dá para se aprofundar muito. Então vamos voltar aqui para o tema. O COVID, como que ele o coronavírus, né? Como que ele infecta as células? Então vamos lá. Eu vou responder também a outra pergunta: se o coronavírus é uma célula, um tipo de célula, né? Vamos voltar aqui. Lembra que eu falei da teoria celular? Todo ser vivo possui célula. O vírus, ele é ainda uma discussão científica, mas no momento ele não é considerado um ser vivo. Tá? Ele tem algumas características de ser vivo, a gente tem algumas características que definem algo para ser um ser vivo, mas ele não tem a principal característica, que é o que exige no momento para ser considerado um ser vivo, que é a célula. O vírus, ele não possui célula. Ele precisa invadir uma célula para que ele consiga reproduzir e se manter. Então, por isso que o coronavírus, ele vai atacar as células do corpo. Ele vai invadir, é como se fosse um parasita. Ele precisa invadir aquela célula para que ele possa ter o ciclo dele, o ciclo viral. Mas ele não é um ser vivo, ele não é considerado um ser vivo porque ele não é uma célula. Então ele é feito do quê? Ele tem DNA ou RNA, sempre os vírus têm ou DNA ou RNA, e tem uma cápsula proteica que envolve isso, tá? Ele não vai ser todo estruturado como uma célula, organelas e tal, certo? E aí o coronavírus é dessa forma também, ele é um vírus. O coronavírus, ele não é uma célula. Então, o coronavírus, ele não é um ser vivo, ele não é considerado um ser vivo. Ele é um vírus, e vírus não está lá na teoria celular. Ele não possui célula. E para ser um ser vivo, a gente precisa possuir células, certo? Vamos lá. Então, hoje a gente aprendeu a reconhecer a existência de seres procariontes e eucariontes, legal. Então, acho que deu para entender bem que os seres procariontes, eles não possuem núcleo na sua célula, né? Quem são os seres procariontes? As bactérias. Então, vamos escrever aqui, só para você anotar aí no seu caderninho, hein? Bactérias, exclusivamente, são seres procariontes. O que são seres procariontes? Seres que têm células que não têm núcleo. Sem o núcleo. Escrever tudinho, certinho, completo, certo? E aí a gente tem os eucariontes, que são os outros seres vivos, que são as células que possuem, seres vivos que possuem célula animal ou vegetal, certo? O ser vivo possui uma célula animal ou um ser vivo com uma célula vegetal, no caso das plantas, das algas, todos os vegetais em si. Eles são eucariontes, são células com núcleo. O núcleo que guarda o DNA, né, o material genético, tão importante aí para continuar a espécie, perpetuar a espécie. Legal. Ausência de carioteca. Ali no slide, gente, está carioteca, núcleo. Carioteca é núcleo, tá? Núcleo. Tanto faz, o mesmo nome, né? Tá com um nominho aí diferente, às vezes o professor fala de uma forma, outro professor fala de outra, às vezes no livro também você pode se atrapalhar um pouquinho, mas é isso aí. Então, como você identifica e diferencia células animais de vegetais? Vamos retomar. Os cloroplastos, muito importante. Você viu uma célula meio que hexágono, né? Não é tão arredondadinha, ela tem um formatinho ali diferente, meio hexagonal. E tem o núcleo, ok, célula vegetal.
Tá meio parecido às organelas. Vou procurar o cloroplasto. Tem cloroplasto? É célula vegetal. Só os vegetais são capazes de fazer fotossíntese, tá? Só quem tem essa célula vegetal. Tem também outras duas estruturas que tem só na célula vegetal. Parede celular, lembra da celulose? Tá ali com papel na mão, fazendo a prova. Celulose, parede celular, célula vegetal, ok? Identificar e compreender que os seres pluricelulares possuem células com diferentes formas e funções. Legal, isso a gente aprendeu também. Então, por exemplo, a bactéria, ela é um serzinho, ela é uma bactériazinha, é uma célulazinha só, né? Então, a bactéria está lá. Uma célula, DNA, ela precisa fazer todas as funções ali. Tem o flagelinho para movimentar, tem o DNA guardado, não tem tantas organelas, mas ela desempenha a função dela, ela consegue ser um ser vivo, ela consegue manter a vida apenas com uma célula. Já seres pluricelulares, como os seres humanos, como os animais, os vegetais, as células acabam se diferenciando. No ser humano é muito notório, né? Como a gente já falou, tem as células do sistema nervoso, tem as células do sistema muscular, tem as células digestivas, né, que vão ajudar ali na movimentação da alimentação e tudo mais. Então, cada célula, na hora ali que tem a fecundação das células reprodutoras que se juntam, começa toda uma divisão celular, e aí essas células vão se diferenciar para formar esse ser pluricelular. Então, uma coisa importante que apareceu aqui, seres unicelulares. Única célula. É um ser com apenas uma célula. Nossa, Pro! E é considerado um ser vivo? Sim. Tem célula, é ser vivo. Tem uma célula, ou tem trilhões de células, é ser vivo. Ok? E tem os pluricelulares. Em alguns livros, galera, pode ser também multicelulares. Pluri, de plural, né? Muitos. Duas ou mais células, tá? Então, tem 2 ou trilhões de células, vai ser considerado um ser pluricelular. Legal. Vamos ver se tem alguma dúvida, ainda ficou alguma dúvida no chat? Dá tempo, né? Um minutinho aí para vocês, para a gente responder mais alguma dúvida ainda que surgiu nesse finalzinho de aula. Voltando então com a interação do chat, muitas perguntas aqui, interessantíssimas, professora. Olha só. Guilherme pergunta se alguma célula, né? Se as células, elas podem se regenerar? Né? Carolina pergunta como que agem, né? Como que atuam as células cancerígenas? O Bruno pergunta, né? O que os glóbulos brancos fazem? E ainda apareceu uma outra pergunta interessante, perguntando o que são células-tronco. Vamos lá. Glóbulos brancos. Falei das células, né, as hemácias, que são células sanguíneas. Os glóbulos brancos também são células sanguíneas e são super importantes porque elas vão agir na defesa do organismo. Então a gente chama esses glóbulos brancos de leucócitos. Então se você está doente, o que vai acontecer? Você teve uma febrezinha, né, não está muito bem. Você vai lá no hospital e eles pedem um examezinho de sangue. Quando você olha esse exame, o que está alterado? O que o médico vai olhar? Os glóbulos brancos. Por quê? Se você tem alguma infecção, se algum vírus
ou alguma bactéria infectou o seu organismo, esses glóbulos brancos são os soldadinhos do organismo. Eles vão correr lá e vão identificar qual que é o vírus ou qual que é a bactéria. Caso ele consiga identificar, né, caso você já tenha tido contato com esse vírus, com essa bactéria, ou você tenha tido alguma vacinação, né, uma prevenção, e aí eles vão atacar esse vírus, essa bactéria. Então, glóbulos brancos fazem a defesa do organismo. O câncer, como ele afeta a célula, é a divisão celular. Dá um problema aí na divisão celular, e aí, infelizmente, acontece esse câncer, não dá para se aprofundar muito hoje nesse tema, tá? E as células podem se regenerar. As células, elas sim, elas se dividem, né? Elas vão se regenerando todo momento, porque elas são consideradas a menor estrutura viva, né? É uma estrutura de vida. Então, precisa, sim, estar regenerando, multiplicando essas células. Acho que é isso, né? É sim, é isso aí, né? Olha, muito obrigada pelo convite, professora. Muito obrigada aos alunos pela interação, tá? E ficamos por aqui. Tchau para vocês, até a próxima aula. Eu que agradeço o contato de vocês pelo chat, é muito importante para nós professores termos esse contato, essa interação de vocês, porque a gente sente muita falta, né, da sala de aula. Na sala de aula a gente fala com vocês, vocês respondem, levantam a mão, fazem um barulho, uma bagunça danada, pede silêncio, é uma loucura, é muito bom, a gente está acostumado com isso. Está muito acostumado assim no EAD à distância, né? Eu sei que está sendo difícil para vocês, para nós também é difícil, então o chat ajuda muito. Então participem mesmo do chat, troquem informações, mandem as questões que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Agradeço muito, obrigado mesmo pela aula, valeu, espero vocês numa próxima, espero que tenha solucionado todas as dúvidas. Tchau, tchau, gente! Muito mais. Acho que